Sejam bem-vindos ao Agro Cafecast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 3 de fevereiro de 2024, está começando o seu Agro Cafecast. Então, prepare a sua xícara e a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Porque aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Esse programa, esse episódio, essa temporada é um oferecimento do Grupo Gás, tá? Que está conosco e conosco também está Bruno Maciel. Muito bom, prazer, viu? Obrigado pelo convite de participar. Fico feliz em ter um podcast tão bacana aqui na nossa cidade, né? Paraíso, eu sou paraísense, moro aqui, tenho boa parte dos meus clientes aqui em Paraíso e sou amante de podcast, escuto podcast sempre, a gente fica sempre nas estradas aí escutando, né? E muito bacana o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Beleza, e a gente vai falar hoje, Bruno, sobre música mineira. Opa, música mineira, aí é minha praia. Aí é minha praia. Também. E eu tava até vendo já no Instagram lá que o Bruno é amante da música mineira, né? Sim. E tem uma bela seleção de coleção de vinil, né? E o que rolou nesse final de semana? Sempre rola, né? Um Milton Nascimento, um Beto Guedes. Isso não falta, não falta na playlist. Né? E não tem nada a ver com o assunto, mas a gente vai falando. Se deixar, não fica falando só de música. Vai ter uma turnê agora, 2025, a partir de maio. Maio não, março. Beto Guedes e Lô Borges. Achei o tema bem poético, que é o Esquinas e Canções. Tá. Legal, hein? Boa dica. Vamos ver se vai vir pra cá, né? Boa dica. Porque agora é só no Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte também tá logo ali, né? É isso aí, vamos lá, né? Vamos lá. Beleza. Gente, antes de apresentar a nossa convidada aí, a gente precisa falar dos nossos apoiadores. A gente já falou do Gás, né? E só pra gente já dar uns recados aí, que o Gás está promovendo um encontro de agricultura regenerativa lá do Nordeste, né? Com temas desafios e cenários da agricultura brasileira na nova era, realizado pelo Gás, com apoio do Sebrae, de Petrolina e a Univasf. Isso, o local vai ser no Cine Teatro da Univasf, em Petrolina, Pernambuco, nos dias 9, 10 e 11 de abril. O objetivo do evento é debater o fortalecimento da agricultura regenerativa do Nordeste, integrando práticas sustentáveis ao bioma da Caatinga, atendendo às demandas por alimentos saudáveis, sem resíduos químicos, com respeito ao meio ambiente e agregando valor social às cadeias produtivas locais e regionais, com focos nas culturas de uva de mesa, manga, mamão, bananas, cítricos, mirtilo e cana-de-açúcar. Essas culturas terão destaque na programação. Então, Gás, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, aí fazendo um encontro de agricultura regenerativa do Nordeste. É isto? Que bacana, hein? Legal. Excelente. E a gente começando a terceira temporada com esse apoio, né? E trazendo com mais força aí a temática da sustentabilidade, né? E o tema hoje é bem bacana. A gente não vai falar de música, mas a gente vai falar de um tema bacana que com certeza pode ser um divisor de água para o cafeicultor, para ele dar mudar, né, um pouco o conceito, mudar o conceito. A cabeça, né? E vamos plantar uma bela semente hoje, com certeza, né? E a gente vai fazer aqui uma bela introdução para falar que o monitoramento de pragas e doenças da cafeicultura é uma prática essencial para garantir a produtividade, qualidade dos grãos e sustentabilidade na lavoura. Ela permite que o produtor tome decisões mais precisas e eficazes no manejo fitossanitário, evitando perdas significativas e reduzindo custos com defensivos. Para falar do tema, o valor do monitoramento
recebemos hoje ela que é bióloga, mestre em entomologia na Universidade Federal de Lavras, quase não saiu, hein? Doutora em entomologia agrícola pela Unesp, né? Isso. Ela atuou como coordenadora de produção e desenvolvimento de microbiológicos na Promip, professora substituta no Instituto Federal Baiano e também lá no Espírito Santo, também no Instituto Federal. Professora horista da UNASP, é isso? Uhum. E atualmente é proprietária e consultora em manejo integrado de pragas com foco em monitoramento e controle biológico, especialmente nas culturas do café e do abacate. Seja bem-vinda, doutora Graziele Furtado Moreira. Muito obrigada, Júnior. Foi muito bom. Eu vi aqui pelo currículo, as andanças foram muitas, né? Muitas. Mas agora eu tô em Brodowski, tô vizinho de vocês. Mas sou de Lavras. Uma grande Brodowski. Grande Brodowski. E eu falo que Brodowski é aquela cidade aqui na região, você fala assim, nossa, lugar que eu moraria, né? Aquele clima de interior, bem próximo ali, Ribeirão, né? Exatamente. Ali a casinha ali do Portinari, Museu do Portinari, aquele, né? Realmente ali respira infância, né? E a doutora rodou e veio parar na Mogiana, pertinho dos cafés. Pertinho dos cafés, né? Muito bom. Beleza. Não à toa a escolha, né? Seja além da bem-vinda. logística. Obrigada. Muito obrigada, Júnior, pelo convite. Que bom, né? Tá dividindo a mesa com vocês aqui. Beleza. A gente bater um papo. E é bacana que a Graziele tem uma relação com o Bruno de parcerias, né, de campo aí também. É importante trazer essas pontos de vista que são diferentes, mas que se convergem numa agricultura mais sustentável. Né? Sustentável, com certeza. Beleza? Já trabalhamos juntos há 2 anos? 2 anos. 2 anos. Eu conheci o trabalho da doutora lá em Altinópolis, né? Quando eu vi a robustez dos dados que ela conseguia trazer para as tomadas de decisões da fazenda, precisamos levar para outras propriedades também, né? Aí nesse trabalhinho de formiguinha aí, tentando aí dá aquela segurança para o agrônomo fazer A decisão é muito diferente, né? O manejo é integrado, mas as profissões também são integradas, né? Sim. Então é um somatório, né? E, Graziele, se você pudesse falar um pouco da sua história, como é que a agricultura chegou na sua vida, se foi pelo café ou se foi por outra cultura, e eu vi ali Bahia, Espírito Santo, onde a Graziele estreou no mundo. Deu pra ver bastante coisa, né? Ela entrou na minha vida na graduação, porque eu formei em Lavras, mas eu fui da 3ª turma de biologia de uma universidade essencialmente agrária, né? E então não tinha também outros caminhos, né? Ou você ia para a área da agronomia ou você estava na UFLA perdido, né? Hoje não, hoje ela já tem várias áreas de conhecimento, né? Mas isso já me levou para essa área da agronomia desde o início da graduação. E a entomologia, né? Que quase não saiu, né? Quase não saiu. Mas é normal. Que é a parte de insetos mesmo, né? E ela me atraiu no início, quando eu descobri que tinha o tal do controle biológico. Porque isso é até interessante, porque a gente se você escutar de agricultura pela mídia, muitas vezes é sempre uma parte negativa, né? De produto, veneno, aquela coisa toda, né? E aí eu falei, olha, tem coisas boas, tem sustentabilidade na agricultura, né? E foi onde eu falei, bom, estou fazendo biologia, que bacana que tem toda essa parte de sustentabilidade. Isso em 2004. 2004. Muito tempo atrás. E aí comecei na entomologia, e entomologia agrícola, né? Então totalmente voltada para manejo de pragas. E aí depois tive aí essas, como professora, né, nos institutos federais, que eram escolas agrotécnicas. Os 2 institutos federais que eu dei aula eram escola agrotécnica, então dava aula tanto para o técnico em agropecuária ou para cursos de agronomia no ensino superior, né? E depois fui trabalhar em empresa de controle biológico, produzindo inimigos naturais para liberação. Foi minha passagem pela Promip. Macrobiológicos. Isso. Ácaros, parasitoides. Não micros, né? Isso. E aí que eu tive uma vivência grande de campo, porque a gente precisava, além de produzir, fazer os ensaios, né, de eficácia desses produtos, quantas liberações a gente tinha que fazer, e aí tinha que monitorar, né? Então é um trabalho muito sério, né? A gente liberava, avaliava, validava isso, né? Foi onde eu comecei
com essa questão de monitoramento, né? Passei por fazenda de rosas também, né? Trabalhei com ornamentais e tudo mais. O café, né? Embora assim, sempre teve próximo, até por lavras, né? Mas ele começou mesmo depois que eu comecei no abacate, né? Comecei um trabalho, saí das hortaliças e ornamentais, comecei um trabalho de monitoramento em abacate. E aí, o Petros, que é um consultor conhecido da turma aí, né? De certificação, ele viu meu trabalho na fazenda de abacate e falou, preciso te levar para a turma do café. O Bruno já tá rindo que a gente tá falando sobre certificação. Vamos falar. A gente vai falar porque o podcast começou bem antes. Né? A gente já estava aqui, a gente falou sobre certificação, né? E algumas coisas. As dificuldades, algumas coisas frustrantes, né? Mas o legal é que o Petros, quando ele decidiu me levar, justamente porque ele falou assim, não é só aquele trabalho de só documento. Ele falou assim, olha, eu preciso te levar para fazendas sérias que querem realmente usar. E foi até onde eu comecei em Altinópolis, que é onde hoje trabalho com o Bruno. E aí então foi meio orgânico esse crescimento, assim, né? Então o pessoal foi vendo, assim, o trabalho, que não era só papel, né? Justamente era diferente em questão de avaliar os dados. E aí foi. Hoje já são 5 anos de monitorando, avaliando. Chãozinho, muitos pontos marcados, muita folha. Muito bicho mineiro contado. E o vício de abrir mina, né? Muito inimigo natural, né? Muita coisa. A gente às vezes faz umas rodadas na fazenda e o conhecimento, né, que a doutora tem em relação a inimigos naturais, aí você fica aprendendo ali e vendo, né, a dimensão que é o negócio, né, cara? E como é legal. Quando eu imagino que deva ser basicamente pela questão da quando você vê a biodiversidade, né, o sistema respondendo, né? Sempre tem no campo encontra, né, algum inimigo natural ali fazendo o seu papel. E só para fazer uma brica, a gente se conheceu através do curso de capacitação de cafeicultura regenerativa pelo GAS, né? E foi de lá que a gente começou a conversar, foi de lá que também, né, junto com o professor Pablo também, que a gente começou a falar dessa possibilidade do podcast, fazer essa parceria com o GAS para continuar difundindo boas práticas na cafeicultura e para que pudesse algumas coisas serem desmistificadas, né? E pra gente já fazendo, eu sempre falei com o pessoal aqui que a gente dá uma balizada nas informações, a gente tem a turma que está entrando na agricultura agora, nós temos produtores que estão muito interessados em práticas mais agroecológicas, né? Então, se a gente pudesse falar, eu vou começar fazendo uma pergunta, parte bem conceitual, mas a gente não precisa ser, né, muito formal. Muito professor. Muito professor, né? Mas assim, a gente poderia iniciar falando sobre manejo integrado de pragas versus manejo convencional. O que seria o manejo integrado de pragas, né? E o manejo convencional? O que se diferencia desses dois tipos de manejo? Né? Isso é interessante, até porque se eu for falar assim, como você disse, só um conceito ali como professora do manejo integrado, ele é lindo, né? Mas na prática, às vezes eu vou ter que ir para o convencional, mas sempre integrando. Porque, na verdade, quando a gente fala em manejo integrado, ao pé da letra, você integrar diferentes estratégias de manejo. Então, você vai juntar controle biológico, controle químico, controle cultural, mas, na prática, dependendo da praga, da doença do momento, você vai optar só por um tipo. Você não consegue integrar. Então, nem todo momento você vai ter que... As pessoas às vezes acham que é obrigatório você sempre estar usando mais de uma estratégia naquela ação, né? Mas, na verdade, é todo o contexto dentro ali do ciclo fenológico da cultura, o que eu vou estar escolhendo em determinado momento, né? Então, aí eles saem um pouco desse conceitual e vão para a prática, né? Eu tenho muita questão do operacional, que eu tenho que otimizar e tem tudo isso, né? Porque se a gente for olhar somente o conceito e falar, vou aplicar ele desse jeitinho, que seria... Primeiro eu monitoro, né? Identifico o que eu tenho ali, quantifico o que eu tenho, defino meus níveis. Então, agora atingiu essa população. Eu entro com controle... E aí eu vejo se tem as condições, escolho o método de controle, 2, né? Seria, né? Mais de um.
E aí faço meu manejo e tá tudo perfeito, certo? Esse é o conceito de manejo integrado. Quando a gente vai para a prática, a gente sabe que não é tão simples, né? Porque a gente monitora, tem a frequência, às vezes é difícil conseguir isso tudo certo, mas vamos supor que a gente consiga monitorar, né? Aí a gente define o nível de controle. Aí a gente tem uma condição chovendo, eu não consigo entrar com o meu trator, né? Tô parada aqui uma semana porque tá chovendo. A temperatura tá muito quente, eu também, se eu pulverizar, eu vou perder essa aplicação no meio da tarde. Aí eu defini esse nível de controle, mas agora a condição deu um start pro bicho ir mais rápido. Principalmente falando em tudo, né? De fungos, para questão de umidade agora. Nós estamos aqui, as ferrugens devem estar... Oba, tá bom o clima, né? Foma. Já tava arrepiando ali no trevo ali, tá descendo a neblina. Você fala, e lá vem elas, né? Lá vem elas entrando. E o seu trator não tá ali, seu implemento não tá ali parado, esperando. Tipo assim, nossa, agora deu nível de controle, então eu vou pegar esse trator, vou lá naquele talhão, vou fazer aquele monitoramento. Então, assim, esse é o conceito, ele é válido, sim, mas a gente tem que levar para a realidade, né? Então, nem sempre tá tudo ali certinho, esperando aquele time para... Tá tudo desenhadinho, sei lá, e até mesmo porque a gente tem várias coisas influenciando. Mas, basicamente, o conceito do manejo integrado é você, sim, ter um monitoramento bem sólido, né? Entender o que você tem, definir, né, se você entra ou não com a ação. E muitas vezes, se a gente for pensar, estender isso para manejo de doença, eu tenho, sim, que às vezes fazer intervenções antes da entrada dela, eu não posso esperar, né? A gente já sabe que as condições estão favoráveis, as variedades, tudo mais, clima. E depois eu escolho ali. Nem sempre eu tenho uma estratégia, por exemplo, de controle biológico, dependendo do meu problema ali. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Nem sempre eu tenho uma estratégia de manejo cultural. Às vezes a minha saída é o manejo químico, que não é problema nenhum também. Nós somos super a favor, desde que usado de maneira correta. Racional, né? Racional, porque é uma super ferramenta, né? Que tem que ser integrada. Diante disso, eu já ouvi falar, né? Mas eu falo que talvez o grande inimigo da agricultura não seja o químico, seja a falta de monitoramento. É a base, é a base. E aí, no manejo, pensando que a gente sempre mostra, assim, didático de ser uma casa, mas é isso mesmo, o monitoramento estaria ali da base, os métodos pilares e tá ali o teto, né? Então, se falta base, falta pilar, cai a casa. Então, o manejo integrado, né? Ou seja, esse significado do integrado tá aí. É de utilizar as diferentes ferramentas. Mas tendo a base. E tendo a base, que é o monitoramento. Que é o que é a tomada de decisão. E aí entra o mestre aqui, o agrônomo que vai tomar a decisão. Baseado em números. Gente, vocês querem coisa melhor do que números? Né? Imagina eu chegar para o Bruno e falar assim, Bruno, tá baixo. Né? Sim ou não, né? É o monitoramento que a turma faz corriqueiro. Tem ou não? É a presença, sim ou não? Presença e ausência, né? Quando você vai para um monitoramento com um protocolo, com metodologia, né? Você começa a trazer números para tomada de decisão, né? E falando de manejo integrado de pragas e doenças, pensando em café, que é uma cultura perene, né? Você tem que pensar nesse manejo integrado no ano inteiro, né, cara? Assim, então, não é para aquela ação, para aquele momento específico. Talvez naquele momento específico, sim, o químico. Porém, né, você tem que desenhar um manejo durante o ano todo para que essa condição, né, esse índice seja tão alto para entrar com químico, né? Você tenha essa... com o manejo de biológico, você talvez vai trazendo essa pressão mais baixa para usar o mínimo possível químico, né? Não é também algo tão imediato, né? Imediatista, né? Então, a gente tem que ir trabalhando, entendendo, né? A gente fala de começa uma lavoura, a gente não sabe muitas vezes, por falta de monitoramento, você não tem um histórico também da área, né? Então, não seria nem responsável a gente chegar numa lavoura sem dado nenhum e já... Aí você faz, geralmente, um trabalho convencional, porque você não conhece. Você tá no escuro ainda, né? Então... Você faz assim, tipo assim, o ótimo inimigo do bom, né? Vamos fazer o que tá... Pelo menos para ter uma segurança inicial. Até porque, além das escolhas de manejo, também a questão de implantação de uma nova lavoura, né? Exato. A escolha das cultivares. Sim, variedade, local. O lugar que você vai, se é alto, se é um lugar frio, região fria, região quente, né?
Então isso aí, né? Isso aí já é manejo. Já é manejo. Vou podar uma lavoura, né? A prática da poda, né? A gente faz muito, né? O Safra Zero hoje é muito presente nos manejos que a gente adota. Também, né? Você vai fazer um vazio sanitário de broca, por exemplo, num ano de poda. Excelente, né? né? Com desbrota. A própria desbrota, né? Você vai tirar aquele excesso de bruta ali e às vezes vai aliviar uma pressão de ferrugem ou de bactéria. Melhorar uma aplicação. Melhorar uma aplicação. Se melhorar um repasse também de grão remanescente que fica. Também. Perfeito. Muita coisa. Né? Então, seria esse manejo convencional, eu acho que esse que é um tiro no escuro. Lógico, você sabe, mas aí você segue aquele calendário, né? Então, assim, igual eu falei, às vezes você faz monitoramento direcionado. Agora é época da broca, eu vou mandar a minha turma lá para monitorar a broca. Agora é época da ferrugem, eu vou mandar a turma lá. E seguindo aquele calendário. Que faz sentido. Mas, se a gente for pegar hoje um bicho mineiro, não tem mais época de bicho mineiro. Bicho mineiro é o ano inteiro, né? Ninguém tem controle mais no clima, né? Exatamente. E aí, tipo assim, o clima tá doido, né? Exatamente. E aí a gente tem que... A gente tem que rebolar, né? Tem que dar os pulos. E aí, se a gente fosse falar de métodos, quais são os métodos, as ferramentas que a gente consegue quantificar e qualificar essas pragas aí? Quais que são as mais adotadas, né? E é aquilo que você utiliza lá no campo, que dá segurança para o agrônomo, que são métodos. Porque eu falo que a gente pesquisa umas cartilhas aí eu falo assim, cada instituição tem um método de monitoramento de broca. Eu faço isso. E a gente, obviamente, a gente vai para mais fácil, né? Dá menos trabalho. Já estava aqui, esse aqui dá. Essa aqui fala para menos tempo, né? Nem sempre é o melhor. Esse aqui fala para dar... marcar 20 pontos. Mas tem outro lá que fala que é para marcar 10 pontos. Mas ainda que o café... Perdão. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, mas o café ainda tem muita informação. Acho que a gente tem que, né, se a gente filtrar bem e juntar, tem muita boa informação sobre monitoramento do café. Mas acho que vale a pena a gente conversar, o que a gente estava falando antes nos bastidores aqui, o que é monitorar, né? Porque monitorar não é a voltinha que o seu consultor dá, porque ele vai fazer um relatório robusto, vai colocar o que ele viu. Mas o monitoramento, primeiro, ele tem que ter o critério, porque você tem esse número que aí a gente pode comentar de pontos, mas é muito caminhamento também. Porque quando você vai fazer uma visita como consultor, você não consegue andar um talhão todo. Primeiro que você anda alguns talhões, lá dependendo do tamanho da fazenda. E assim, a gente sempre fala, você para no mesmo local, né, debaixo daquela árvore. É hábito, gente, não adianta. Você vai na fazenda, geralmente você para, é lógico, a não ser que tenha alguma adversidade, mas a gente tem a tendência de passar nos mesmos carreadores, parar nos mesmos locais, olha as mesmas bordas, entra um pouco. Isso não é monitorar, né? Lógico que traz uma visão. Mas a primeira coisa do monitoramento, ele tem que ter um caminhamento que represente bem o talhão, né? Então, se eu olhar só a borda, dependendo da praga, eu posso te mostrar um índice muito alto. Quando eu entro um pouco, eu já vejo que não está tão gritante. Ou o contrário, né? Ou eu olho a borda, tá tudo lindo, né? Igual eu falo, ferrugem, depende se você está subindo com a caminhonete ou descendo com a caminhonete. É lá de sombra, é lá de sol. Exatamente. É a face É as faces. E acontece, às vezes você sobe e fala, nossa, tá limpa. Aí você desce e fala, tá com ferrugem, né? Então, qual lá da rua que você tá olhando? Ou monitorar ferrugem, você vai olhar só pro terço médio aqui. Nossa, que tá lindo. Tá lindo. É só o ponteiro, né? Na hora que você voltar, o superior já tá tomado. Né? Então, esses critérios de saber aonde que vê, o que vê, né? Em que vai acontecer alguma coisa. e a gente ter essa expertise e acaba que... E talvez seja a grande questão, a questão de capacitação, né? Uma questão de capacitação que talvez seja a capacitação e um padrão, né? Talvez seja um bom caminho aí, né? Para a gente conseguir compilar essas informações quantitativa, qualitativa para essas tomadas de decisões, né? Com certeza. Até fechando, que não esqueça, depois você até comentou também de terço superior, que tem isso também, né? Além de você caminhar,
você tem que olhar a planta toda, né? A gente sabe que, dependendo da praga ou doença, ela vai estar mais concentrada em alguns terços, né? Mas a gente olha ela como dos dois lados da rua, justamente por causa disso, lado de sombra e lado de sol, que influencia demais, né? Em praga e doença. Então, tem esse critério mesmo que a gente precisa definir, né? Quantos pontos a gente vai fazer. Esse caminhamento tem que ser mesmo zigue-zague, pegando borda e centro. E aí sim você começa a ter uma andada boa do monitor. E o monitor tá focado naquilo, né? Você tá olhando várias coisas ao mesmo tempo, pra né? aquilo, né? É isso aí. E a parte dessas... Eu já pergunto até pro Bruno, né? Quais que são o que você vê dentro dessa compilação de informações, desse relatório que é gerado, e como é que é gerado esse relatório, por exemplo, para tomada de decisão? E o que o agrônomo vê nessa questão de segurança dessas indicações? Não sei se eu me fiz ser entendido, mas como é que chega isso para você e como é que você toma essa decisão, hein, Bruno? Dentro desse trabalho de monitoramento, né? Quanto mais tempo a gente vai trabalhando junto, hoje a gente já tem, assim, nessas fazendas que já está com monitoramento implantado, dados de 2, 3 anos, né? De informação. E a gente ainda, além dessa informação do campo, a gente consegue colocar informações de clima histórico, então isso vai te dando uma robustez de informação para montar um planejamento anual, né, já sabendo mais ou menos onde que você tem que estar atento naquele determinado momento, para você ser mais assertivo no planejamento. E aí durante o ano, né, conforme o ano vai acontecendo, o monitor vai a campo, tem os aplicativos, né, e gera uma planilha compilada com todos os talhões, com todas as pragas e doenças e os índices que a gente determinou previamente. E esses índices também é muito importante falar, né, que assim, cada caso é um caso, cada fazenda é de um jeito, o nível que às vezes a gente usa de ferrugem, para índice de controle de ferrugem para uma propriedade não é o mesmo. Por exemplo, né, atendo cliente aqui nas margens de Furnas, que é um lugar quente, e atendo cliente lá em Capelinha que, né, tem umidade, é um lugar frio, né? Então os problemas são um pouco diferentes, né? Apesar de ter a presença. Então esses índices é muito importante saber onde você está, né? E a gente faz isso junto, define isso junto e depois vem essa planilha já bem compilada mesmo, né? Com as informações, os índices em porcentagem, e aí fica muito fácil de tomar a decisão, né? E a gente estava falando antes do podcast, o oficial iniciar, que a gente teve um anterior, a gente fazendo uma resenha aqui, são as questões das certificações, né? Eu lembro de um item lá, da Rainforest, que era o item 4.53, que falava sobre... Foi preciso, hein? Você não, mas porque eu trabalho com biológico. E aí, mas o argumento que a gente usava, rapaz, mas você... não, eu não acredito no biológico, né? Que a gente ouve bastante, né? Beleza, mas é o seguinte, é estranho porque as certificações já estão até dando uma diretriz, né? Em relação a, primeiro você faz o manejo, o controle biológico, o controle cultural e, por último, a utilização do químico. Isso é né? E, ok, né? E a gente estava fazendo uma provocação aqui, uma coisa, porque talvez o monitoramento, o boom do monitoramento, né? Ou isso começou a ser colocado em pauta, né? Foi muito de acordo com o que as certificações começaram a cobrar na parte de análise documental. Precisa ter registrado aí que também tem uma... Se você aplicou é porque, né, alguém mostrou, né? Isso. E o duro é quando o mesmo auditor passava, mas você é a mesma? É a mesma. Nossa, eu esqueci de mudar a data. Né? Mas isso ficou uma coisa assim, meio que, talvez, enquanto profissional frustrante, mas existe algo que é muito mais lesado, que é a questão da parte econômica, né? Ou seja, a parte econômica, porque
esse monitoramento que poderia ser feito, ter sido bem feito, ele gera perda econômica para o produtor, né? Ou seja, que ele poderia ter incorporado outras práticas talvez mais agroecológicas que pudessem, na verdade, não deixar com que as pressões se tornassem grandes. E aí, você sofreu muito também com isso aí? Com essas questões de simplesmente monitorar para o documento? Eu acho que isso, sim, teve, lógico, né? A gente sabe disso, que é a realidade, né? Mas aí acho que é muito fácil você convencer o contrário, com o número, né? Como voltando aqui. Então, às vezes, a fazenda pode até te chamar e te falar isso, né? Mas fala, não, mas tem que ser feito, tem que ir a campo. Isso aí acho que não tem nem o que discutir, né? Papel em escritório não faz sentido. E uma vez que você vai a campo e já começa a mostrar número, não tem por que a pessoa não olhar para aquilo, né? Uma coisa é você falar, não quero, né, quero continuar no escuro aqui. Então você vai mostrando, vai com um jeito ali, vai vendo, e de repente ele vira mesmo uma prática, e aí você esquece, entre aspas, a certificação, né? Ele vira uma prática. Então tive sim esses casos onde a ideia era certificação, mas depois você vê que aquilo ali é uma prática. Porque eu gosto até da certificação por causa disso, né? Todas as que a gente tem ali de critério são bons na prática, né? Agregam muito, assim, né? Questão de gerenciamento, essa questão social, econômica também, né? Então, a gente vê a importância das certificações. Acho que elas vieram muito para colaborar nesse sentido de melhorias, né? Então, essa parte de monitoramento é uma delas, né? A certificação exige, mas olha as vantagens de ter isso. Então, fica muito fácil você convencer que, embora a certificação exija, isso aí, se fizer parte da sua rotina, você vai estar provavelmente com certeza, economicamente mais feliz, que dá para economizar bastante. Eu falo que a certificação ela é uma bela ferramenta, né, para gestão, para tomada de decisão e até para você ter um raio-x da propriedade, né, que às vezes ali no corre do dia, né? Como diz os manos, né? Do corre do dia não dá para... É o pontapé inicial para adotar essas práticas que são benéficas, né? O próprio monitoramento e outras, né? Então, assim, às vezes o produtor está protelando aquilo ali, né? A certificação vem e te exige aquilo, você entra, né, dentro daquele processo. E vê que o processo vai bom. trazer ganhos. Traz vai ganhos. trazer ganhos. E Bruno, quais que as ferramentas que com essa compilação do monitoramento, essa tomada de decisão, te dá segurança e em relação assim, o que pode ser utilizado, a gente falou sobre controle biológico, mas outras ferramentas que poderiam ser aplicadas até chegar antes de chegar numa aplicação de químico mais pesada, o que você tem recomendado para algumas culturas, para algumas pragas, e aí o que te permitiu em relação à segurança dessa tomada de decisão? A gente tem utilizado assim, práticas culturais, por exemplo, quando a gente vai fazer um manejo de bicho mineiro, por exemplo, numa seca, né, tá no período mais seco do ano e tudo. Por exemplo, uma simples trinchada que você faz, uma trituração daquelas folhas que estão no chão, né? Você já está fazendo ali a quebra de uma das fases da praga. Então isso já vai trazer, né? Já é uma parte do próprio manejo, né? Os biológicos, né? A gente tem casos de sucesso. Tivemos um caso de sucesso com o uso de Bovéria numa propriedade que a gente atua. Por conta do monitoramento muito bem feito e muito detalhado, a gente conseguiu identificar quais eram as partes do talhão que tinha maior pressão, né? As beiras de mato ali, que a gente já sabia. E aí a gente intensificou o uso de biológico antecipadamente, né? Porque o monitoramento de broca não é na hora que 90 dias depois da florada, como se preconiza, né? E aí isso aí, a broca já está dentro do fruto, isso aí já perdeu a briga. A gente começa o monitoramento antes da florada. E aí a gente começou a fazer uma intensificação, então, de uso de biológico, né? Com o uso da Bovéria, né? Que é um fungo, com sucesso, com grande sucesso.
Eu já comentei aqui, né, a questão da poda, né, para doença é uma grande alternativa, desbrota, a implantação de lavouras, você escolher cultivares com resistência à ferrugem, hoje a gente já tem alguns materiais, então você vai juntando tudo isso aí para, né, trazer uma tranquilidade nesse trabalho, né, redução de químicos, mas também o próprio uso do monitoramento. Por exemplo, acontece muito, né, lá na fazenda, como a gente tem um monitoramento a cada 15 dias, às vezes o índice está lá, apareceu 1%, 2% de uma determinada doença ou praga. E a gente tem a confiança que esse monitoramento é muito bem feito, a gente segura tranquilamente uma aplicação e solicita para o monitor daqui 10 a 15 dias voltar lá nesse talhão e fazer um novo levantamento. E aí a gente, em cima desse segundo monitoramento, porque às vezes estabiliza, às vezes o clima muda, às vezes, né, aquela semana estava muito chuvosa, abre um solzinho, já seca a lavoura, e aí você vai segurando um pouco mais, e aí às vezes sim, se você consegue fazer, né, segurar essa aplicação aí com segurança, né? Então, pelo que eu entendi, também atua muito na questão da prevenção, né? Talvez esse monitoramento, junto com o manejo adequado, atua muito na questão dessa prevenção, porque você, por exemplo, imagino eu, pois a doutora pode corrigir, né? Porque um rapaz não sabe nem falar entomologia, tem que ser corrigido. Mas a gente fala sobre prevenção e alguns manejos que a gente... vou falar só uma experiência que a gente teve lá na fazenda lá da Caxambu, lá da Uxa, que ela, logicamente, ela é uma pessoa que pensa diferente, né? Uhum. Pensa fora da caixinha, que eu acho muito legal, né? Essa questão não só do monitoramento das pragas e das doenças, mas o monitoramento dos inimigos naturais. E como estimular esses inimigos naturais. Uhum. Porque a gente fica com o olho tanto no problema, né? Talvez, né? A gente fala muitas questões, né? De cercóspora, de fusário, né? Mas a gente não fala de tricoderma, né? Não fala de bacilos, subtilis, né? de outros. A gente... né? Como é que eu posso melhorar esse sistema? E eu queria que você compartilhasse como é que foi essa questão desse monitoramento dos inimigos naturais, né? Uhum. E como eles podem ajudar nesse controle natural, que vamos dizer, são trabalhadores gratuitos. Gratuitos. Gratuitos, mas a gente precisa dar condição para eles ficarem, né? Que senão eles vão querer ir embora. Isso, tem que dar um alimento, plantas, né? de cobertura, né? Isso, não comentamos, mas... é isso mesmo. Porque assim, a gente faz nessas fazendas todas, a gente, lógico, acaba às vezes focando em praga e doença, mas é feito o monitoramento de inimigos naturais. Na verdade, esse monitoramento, ele é de tudo que a gente... que é isso que é a minha discussão, às vezes, quando o Bruno fala de monitoramento direcionado, né? O tempo que seu monitor vai andar caminhando, ele não vai mudar, né? Então, ele já está ali, ele já está no ponto, registra tudo. Olha tudo. Inclusive, o que ele tem na entrelinha ali. Essa informação está ali, está registrada. Uma hora você vai usar ela, deixa ela ali. Né? Então, assim, o tempo é você ter a pessoa para ir lá. Você tendo ela lá, não adianta pedir para ela olhar só uma coisa só. É besteira. Você pode cronometrar. Né? Tem que otimizar processos, né? Então a gente tem que ir ali e já aproveitar que a pessoa está ali e já dar uma olhada naquele geral. E é muito interessante essa questão, porque ele citou da hoje que a gente estava lá, porque a primeira coisa que vem são, né, os plantios, os mix, né? Que é perfeito, né? Realmente a gente traz diversidade para o cultivo, né? Porque o inimigo natural ele está ali em busca de pólen, o néctar, né? E o café vai ter a flor ali em determinado período, depois a gente tem ali folha, né? Então, você trazendo essa diversidade ali, né, na sua monocultura, né, então você deixa de tem mais diversidade de flor ali, então automaticamente você já começa a atrair esses benéficos, né? Então, a gente está falando de mix, né? Claro, a gente sabe questões de plantios de árvores, atrativos, mas vamos pensar no dia a dia ali, né? Tem a questão de operacional. Então, o mix, ele é muito válido, né? Além de, sem comentar outros benefícios, questão de solo e tudo mais.
Mas o que ele comentou que a gente viu muito interessante em 3 pontos é porque lá é deixada a vegetação espontânea, né? Então é feito um manejo, como se fosse de um mix mesmo, né? Onde você tem a saia limpa ali, mas você deixa aquela faixinha muito bem definida de vegetação espontânea. E ela também é um ótimo recurso, né? Então você vai ter ali um picão, um caruru, uma losna, né? E é impressionante a visitação nessa vegetação espontânea. E até a gente estava conversando a última vez que a gente esteve junto no campo, né? Quer dizer, se a gente pegou uma lavoura, que eu falei, Bruno, eu sempre acho parasitóide de bicho mineiro, você deve lembrar disso, né? Nessa lavoura aqui. E ela é muito fechada, mundo novo, né? Aí ela não tem nada no meio, muito adensada, né? Um espaçamento também, você pode até me ajudar. E aí você não tem quase nada ali na entrelinha, né? Totalmente sombreado. Eu falei, olha só que interessante, eu venho aqui, eu acho. Por quê? Eu não tenho ali, mas eu tenho próximo ali vegetação espontânea, não no talhão mesmo, mas ao redor. E talvez essa condição dê um microclima interessante para os inimigos naturais, né? Mais sombra, uma temperatura mais amena, umidade. Então, assim, mesmo você vê 3 condições diferentes, né? Um mix que a gente sabe, né, dos benefícios, você manejar a vegetação espontânea ou deixar aquele ambiente, lógico, sem muitas intervenções, sem necessidade também, né, um manejo mais sustentável. Então você tem, por mais que você fale assim, não estou fazendo nada ali, mas esses inimigos naturais estão ali. Mas agora você está vendo? Aí que tá, quem está te contando que eles estão ali? Quem está monitorando? Só sabe que tem lá nessa lavoura de mundo novo apertada sem vegetação, porque tem alguém indo lá monitorar e levantar. E de olho, né? A importância, né? É isso aí. Não tem jeito. Se não tiver frequência de visita, que você falou, né? E talvez seja até a próxima pergunta, assim, com que frequência a lavoura deve ser monitorada? Seja a cada semana, a cada 15 dias, a cada 10 dias, ou quando tiver auditoria de certificação. Essa é importante. Mas eu falo, brincadeira. Ninguém faz isso. Não, ninguém faz. Mas com que frequência deve ser feito esse monitoramento e como é que a gente pode orientar o pessoal a compilar essas informações? Para o café, a gente tem que pensar muito nas pragas, o ciclo, né? Então, quinzenal, o café, ele é ótimo. Ótimo mesmo, acho que é suficiente. Se fosse outra cultura que talvez eu falaria já semanal, mas no café a gente sabe que os números são bons, quinzenalmente, né? Aí é claro, né, a gente tem aquela dificuldade de mão de obra, isso a gente conversou, isso é uma pauta, né, que já é falado em todos os setores, né? Então tem essa dificuldade, muitas vezes o pessoal acaba jogando para o monitoramento mensal, bimestral e vai se passando, né? Mas, assim, a gente tem que entender o que a gente tem ali e que 30 dias pode ser um tempo muito grande. Né? O bicho mineiro não preciso nem comentar. Muito rápido, né? Muito rápido, né? Com temperaturas mais altas, esse ciclo pode chegar a 16 dias. Então, se você pode chegar hoje, está zerado e voltar daqui a um mês, sua lavoura está totalmente infestada. Né? Ferrugem... Preciso comentar, né? Também não dá para bobear, que na hora que você bobear, ela já está no terço superior lá, você está olhando lá embaixo, ela já está lá em cima, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão, né? Então, quando eu falei tipo, o título valor do monitoramento, seria para pensar o valor, né, de fato mesmo, né? E o que ele traz, né, como valor mesmo para a cultura. Então, hoje com o preço do café tá fácil eu pedir para o pessoal colocar o monitor, né? Mas a gente sabe das oscilações, né? Mas acho que esse custo é importante ser avaliado, né? Qual é esse custo de ter esse monitoramento quinzenal? E se você planilhar, aí você vai ver que esse custo se paga com muita tranquilidade, né? Porque daí você ajuda o seu consultor a tomar uma decisão correta, né? O seu agrônomo a tomar uma decisão correta. Já chegaram feedback para vocês de produtores, assim, gente, com monitoramento eu consegui economizar meu manejo. Já chegaram essas informações de ordem econômica, assim, gente, se pagou tranquilamente e de quebra, fora os benefícios de controlar a praga e a doença, o que isso pode agregar também nessas questões de sustentabilidade, mas nas questões também de ali na xícara responder o que essa diminuição
de químico pode também gerar na qualidade da bebida, né? Uhum. Nós falamos disso lá em Três Pontas, né? Que a gente estava com os números bem compilados lá, né? Então, só dando um exemplo aqui, já que você perguntou, né? O bicho mineiro, quando você vê que ele não é todo, principalmente fazendas maiores, assim, não vai atacar todos os talhões. É difícil isso, uma generalizada, né? A gente sabe que tem variedades que ele vai mais, depende muito do local e tudo mais. Então, só de você fazer essa aplicação, porque a doença geralmente a gente já, né, pensa de uma maneira mais geral, mas pensando em pragas, que você consegue realmente quantificar, sabe, a chegada ali, define bem o ciclo ali. Então, só da questão do bicho mineiro, por exemplo, de você selecionar, agora eu estou aqui com a minha operação já montada, vou fazer as minhas aplicações de fungicida, tá? Onde eu vou colocar o inseticida? E aí você olha o monitoramento, você vê que realmente você tem áreas zeradas que não tem a necessidade, isso a gente faz também, de intervir. E aí você seleciona, a gente chegou a reduzir 40% de aplicação em 2 safras, só fazendo a seleção dos talhões, com muito critério, né? Que é o que a gente faz também. Que é o que a gente faz. Porque às vezes você vai usar um produto mais caro, e a gente faz o uso, às vezes, um produto mais caro. Mais seletivo. Mais seletivo, né? Só que mais seletivo, e outras vezes uma aplicação dele é suficiente. Se você for para outras, você vai ter que fazer 2, 3, aí entra todo um outro processo. Então, ele é econômico de você diminuir a área de aplicação, mas também de você entrar às vezes, com um produto até mais caro, mas no local correto. Você não vai fazer um produto tão caro em área total, por exemplo, sem necessidade, que é o que, né, você seleciona. Exatamente, essa escolha dos talhões, né, dentro do monitoramento, com a informação na mão. Para que você vai fazer uma aplicação em 400, 200, 300 hectares, a área inteira da fazenda, se você pode fazer apenas naqueles talhões que o monitoramento está te indicando? E além de praga, você vai falar em doença, ferrugem é um caso à parte, mas uma foma, uma bactéria também, ela tem os lugares, né? As partes mais altas, aquele lugar mais exposto a vento, né? Então, você começa também, em cima de doença, fazer pontual, né? E aí você economiza na entrada diária mesmo, né? Você reduz a área de aplicação. A gente tem uma chuva de pedra, não é fazenda inteira, pelo menos a gente não espera, e outra questão, né? Você vai falar de bicho mineiro, né? Tem as fases, mas ela tá o quê? Tá adulto, tem ovo, tem qual estágio que tá essas lagartas, né? E aí a escolha do produto também, né? Já que tem que adotar, então que adote produtos que são apropriados, né? Para aquela fase ali, né? Da praga, né? Beleza, eu vou só... Você viu que o tempo... Ixi, já? Acabando, hein? Tá quase. E eu tomei uns puxões de orelha do Alexandre, que tá ali, do Luiz da Cascata. Luizão. O Luiz fala assim: Juninho, você tem que falar pro pessoal se inscrever no canal, você não fala. Então, e aí o pessoal fica assim, manda o link lá, né, pro grupo, tal. E aí foi assim, nossa, e a gente tem a gente tem um delay que a gente precisa botar o link no momento quando é ao vivo, né? Como hoje. Então, por favor, se inscreva no canal. Não deixe eu ficar tomando bronca da turma aqui, porque você vai, se inscreve, recebe as notificações, ativa o sininho, né? E a gente... toda vez que o programa entrar no ar ou tiver alguma informação, um post, um corte, um short, que o pessoal fala do YouTube, vocês vão estar recebendo tudo aí. Então, por favor, se inscreva, tá? E eu preciso dar uns recados aqui dos nossos apoiadores, pedir licença para vocês, enquanto isso que vocês podem tomar água aí. Agradecer demais a CISP Agro, que é um braço da CISP focado no desenvolvimento do setor agropecuário, tá? A CISP é a nossa parceira, Gota Certa Irrigação, lá do pessoal da nossa amiga Kênia, pessoal lá de Franca, comunidades em Franca, Araxá, São Sebastião do Paraíso. Solatos Bioinsumos, que tem um leque enorme, tanto de produtos de pronto uso, como também soluções para on-farm, que a turma do on-farm, graças a Deus, agora está feliz, porque o projeto de lei andou, então é uma segurança a mais, uma ferramenta a mais para o produtor tomar a decisão se vai para o produto de pronto uso, se vai para o on-farm. E o jargão do agrônomo, né, Bruno? Qual que é a melhor solução? Depende.
Terra Plant Fertilizante, Miner Plant Organo Mineral também está conosco. Casa do Café, do nosso amigo André, que a Casa do Café permite essa rima, né? Do nosso amigo André, com unidades aqui em Franca e São Sebastião do Paraíso. Ou melhor, aqui em São Sebastião do Paraíso e em Franca. Casa do Café é a nossa parceira que está junto conosco aqui. E você que é parte fundamental nesse projeto rumo à sustentabilidade na cafeicultura. Então, por favor, se inscreva aí, ok? Bom, tá quase lá, né? Eu sou podcaster, assim, eu gosto de escutar podcast. Que máximo, do lado do hoster, que fala? O host. Host. Você viu que também... E você... Pedir pra assinar, pra inscrever no canal, clica no sininho e compartilha com seus amigos. E hoje você é co-host. E ou seja, nome você é chique pra falar do que é o... Mas a gente pensa, não, que quando eu ouvi a palavra host, por exemplo, você quer tipo uma sucrilhos ou a gente vê o que é isso, né? Mas a gente vai modernizando, né? Muito a bom. gente Gostei do nome. A gente é do campo, mas a gente aprende essas coisas difíceis também. Essas coisas mais sofisticadas. Entomologia. Já saiu de primeira. Agora saiu de primeira. Mas, sem ver. Pois é. Sem ler, Você viu? Tá ótimo. Muito bom. E viu, gente? Eu aprendo. Tenha paciência que eu aprendo. Ó, a gente precisa encerrar com algumas coisas pra gente finalizar. Eu queria que vocês pudessem nos ajudar também com essas questões, né? O que essas práticas, a gente falou de monitoramento, mas a gente falou de plano de cobertura, controle biológico, controle cultural, mas de maneira geral, o que vocês estão vendo em relação a essas questões eu falo que todo mundo que trouxe aqui que estão utilizando práticas agroecológicas sofreram menos as questões climáticas. E que vocês nos dessem, né, o que essas ferramentas agroecológicas vêm ajudando também o produtor a mitigar, além das questões econômicas que a gente falou, né, as questões de qualidade de bebida que a gente falou. A gente não vai conseguir falar tudo, né, vale aí pra gente pensar num episódio 2, mas o que vocês estão vendo em relação a essas questões climáticas, esses usos dessas ferramentas agroecológicas vem contribuindo aí? E aí? Deixa que eu deixo? Bom, pelo menos nessa parte que a gente está falando de manejo, né, depois que o Bruno pode complementar, porque a gente falou, não é uma coisa de um dia para o outro, e você vai sentindo, às vezes você vê o resultado justamente nessas condições mais adversas, né? Então a gente fala assim, você vai fazendo esses manejos mais bem definidos, você vai vendo um equilíbrio maior, porque até a sua pressão já é mais baixa. Então você já começa a trabalhar já com pressões, você não leva mais susto, né? Verdade. Você não vai mais apagar fogo. Eu acho que essa que é a questão. Você não quer trabalhar para apagar fogo, porque daí você vai ter um custo maior. Então, a gente não espera chegar naquele nível alto para entrar com uma ação, né? Isso não quer dizer também que a gente, como o Bruno falou, tá um pouquinho a pressão, também a gente vai aguardando, né? Então a gente vai organizando. Então o que a gente vê, que a gente sentiu nisso, é que nessas fazendas onde realmente a gente já vem trabalhando, né, sem levar susto, né? Então é lógico, essas questões adversas de clima, a gente sofreu mais pressão de algumas pragas, por exemplo. O bicho mineiro é um bom exemplo disso, da broca também, né? Inclusive mais ciclos ali. Ácaro. Ácaro, verdade. Olha, eu também sou acarologista, viu? Esqueci. Mas eu não vou repetir esse nome novamente. A chance de eu errar é grande. Ficou comentando. O ácaro dá trabalho, hein? Ácaro, esse ano tivemos trabalho. Então, aí a gente pensa nesse monitoramento quinzenal, o ácaro tem um ciclo em 7, às vezes até um pouco menos, né? Então, você assusta. E a gente tinha até mudado, é dinâmico o monitoramento, né? Melhoria, eu estava gestão. Essa história é bem legal. É contínua nossas melhorias e todo ano a gente faz revisão. Então a gente tinha feito uma revisão em junho de protocolo. Falou, acho que a gente podia mudar o monitoramento de ácaro, né? E podia deixar de contar. Enfim, definimos a mudança, né? E nessa virada de chave, o bichinho, né? A gente estava mudando para o índice. Cara. Para chamar mais atenção, ele apareceu. Então, você vê, depois que a gente mudou, realmente mostrava, né? Mas uma metodologia anterior, não. Então, como a gente tem que ir melhorando. Metodologia. Né? Na metodologia que a gente estava usando,
dava uma impressão que estava muito tranquilo, né? E aí a gente falou, mas ia a campo e via que falava, cara, mas a presença tá ali, tá pressionando, lá, né? E aí mudou a metodologia e começou a mostrar realmente a realidade, né? Porque assim, aí Acre é diferente, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Aí se você tem aí em uma semana é muito. Não tô falando que assim, foi o exemplo, né? Não tô falando que você achou também, tem que fazer, lógico, depende da distribuição, Exato. Acre é reboleira. Mas foi um ano muito favorável para Acre. Então a gente sabe dessa dificuldade, conversamos até sobre isso, já o que fazer em próximas safras, inclusive incluindo hoje biológico com certeza, para ajudar. Então a gente já sabe as nossas dores, isso que é importante, né? E aí, então, assim, já pensando assim, das questões da prática, da questão, será que essas práticas tornam a planta mais resiliente e essa supressividade, essa questão dos impactos das pragas e das doenças também diminui? De maneira geral? Sim, acho que a doutora comentou de uma palavra-chave, né, que é o equilíbrio, né? Então, a partir do monitoramento, desse manejo mais racional, a gente viu isso na prática, né? As lavouras ficando assim, entrando num equilíbrio maior e aí você sofrendo menos a pressão de pragas e doenças. E aí a resiliência da planta vem também pelo próprio manejo de plantas de cobertura, né? Uma palhada muito bem feita, um solo protegido, né? Todo esse manejo de nutrição muito bem feito, né? E o uso dos biológicos, numa supressão de nematóide, aumentando raiz, enfim. Tudo isso vai fazer um benefício, né? Vai trazer um benefício. E a gente, se a gente fosse hoje, já pedindo Bruno, Graziele, que conselho, qual que é vamos dizer o caminho que um produtor deve fazer para adotar o monitoramento como uma ferramenta para essas estratégias de manejo. O que vocês... Comece. Começar pelo começo. Pelo começo. Tem uma frase muito legal que eu utilizo, que vem me ajudando bastante. Eu falo assim, primeiro dá o passo, depois Deus cria o chão. Né? Porque vai te dando... Sim, identifique a pessoa que possa estar fazendo isso, ou contrate. Aqui na região a gente tem terceirizado, que é muito bem feito, então dá para contratar também. Então comece, não tem, eu falei, não tem desculpa, né? Assim, comece a olhar para aqueles resultados, né? Não tem como ignorar aquilo, né? Então acho que isso tudo já muda. Eu tenho certeza que o seu agrônomo vai agradecer, que vai ajudar bastante para a escolha. E a gente vê o resultado, mas é claro, sempre médio e longo prazo para a gente realmente chegar nesses números de redução e de melhorias, né? Exatamente. Mas precisa começar. Exatamente. Eu vou deixar 2 presentinhos para vocês. Opa! Primeiro é o anuário de café da Campo e Negócio 2024 e tem um exemplar muito legal de novembro. Nós estamos já em fevereiro, né? Mas é muito legal, é sobre cafeicultura brasileira e carbono negativo, que tem tudo a ver com o tema do programa. São parceiros nossos do podcast. Obrigada. Maravilha. Olha, o nosso que amigo, lindo. o nosso amigo, aqui ó, tá aqui ó, anuário pro nosso amigo Bruno Maciel. Farei bom uso, pode ter certeza. Beleza. E também a nossa caneca aqui, para vocês estarem enfeitando a mesa e tomando bom café. Aqui, ó. Tá aqui para vocês também. A caneca, a mesma caneca que tá na mesa, só mostrando que é de verdade, né? Não tô dando uma caixa pro bolo. Eu quero ver a minha. Quero ver a minha. Essa não tá babada e realmente tá cheia. Então, não é mentira, viu, Bruno? É verdade, viu? Não eu disse nas novelas, não é cenográfica, não tem nada. Quer dizer, obrigada, Júlio. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Vocês terem vindo, ter deslocado. O Bruno, graças a Deus, é daqui, mas ele já
tá virando cidadão lá da Capelinha. Não, toda hora fala com o Não Bruno, tá você lá, tá né? Capelinha. Não vai, Bruno, tá na Capelinha. Capelinha O que logo tem ali. dessa Capelinha? Eu não sou de Capelinha. Logo ali. Lá tem muita doença pra não correr atrás. Eu vou fazer uma pergunta pro Bruno, depois a gente vai finalizar a Graziele, já agradecendo o nosso amigo aqui Isso. das modas mineiras, do Vamos fazer o do Clube da podcast de Esquina. música, hein? Vamos fazer um podcast sobre música. Imagina trazer a turma aqui, hein? Será, Depois eu vou hein? te falar uma passagem que eu tive em Tiradentes, que eu encontrei com o irmão do Loborges, cara, que fez a música Clube da Esquina. Márcio Borges. E, enfim, eu tava tomando refrigerante. Guaraná. No Guaraná, e eu acabei encontrando ele. E ele tava fazendo uma palestra no Sesc lá. Então foi muito legal essas coincidências aí, né? Essas andanças por Minas aí, acontecem essas coisas, né? E, Bruno, agradecer de coração e deixar uma pergunta, também deixar seus recados também. Mas começar pela pergunta. Qual que vai ser o futuro da cafeicultura aí, Bruno? O que você está vendo aí para onde que nós estamos caminhando? Bom, vivendo um momento histórico, né, de preço de café, né? Não precisa nem... Tá todo mundo aí apavorado aí com os preços, né? Assim, apavorado, assim, porque nem sempre essas altas tão drásticas assim é só benefício, né? A gente viu aí grandes exportadores saindo do ramo aí, né? Então, mas assim, acho que a cafeicultura, ela tem um futuro bem promissor, né? Nós estamos inseridos aqui numa região cafeeira já tradicional, mas com a turma adotando novas tecnologias, né? A própria sustentabilidade entrando cada vez mais, isso com certeza vem trazendo ganhos, né? Vem trazendo ganhos para o produtor. Passamos por momentos de clima muito desafiadores, mas estamos conseguindo vencer e acho que é muito promissor, sim, né? Tanto em relação a preço, aos manejos que a gente pode adotar e buscar aí as produtividades, né? Que é o que paga a conta, né? Produzir café, tem que ter produtividade. Beleza. Né? Tudo isso que a gente falou aqui, se a gente não tiver produtividade, infelizmente, a gente não consegue implementar, né? Isso. O doutor começa a ter produtividade, a coisa vai. E constância, né? E constância. Né? Repetibilidade, isso é importante, observar, né? O que deu certo esse ano, o que não deu, o que a gente pode mexer, o que a gente pode melhorar, né? É isso aí, obrigado. Turma da Via Verde, né? Via Verde, né? Manda abraço pra turma toda lá. Sim. Carlos O'Hara, o Daniel. Daniel. Turma boa lá. Daniel Violeiro. Violeiro dos bons, hein? Violeiro dos bons. Vamos ver se ele tá assistindo aí. Porque vamos ver. Eu mandei o link pra figura. Não, beleza. Agora tá pra Jean, tá com filho pequeno, né? Tá. Às vezes não tá. Mas ele vê amanhã. Amanhã ele vê. Quer dizer, obrigado de coração por ter vindo. Eu que agradeço. A gente só tem só agradecer ter deslocado. Não, já tô no caminho aqui, já. Tá pertinho, mas uma pernadinha, chuva, às vezes fica mais... A pista fica mais molhada, mas você fez nos presenteou com um belo presente aqui com essas informações. Eu acho que vai dar segurança para muitos produtores, técnicos também tomar a decisão de adotar a prática aí, né? Obrigada, Júnior, pelo convite, que eu acho que é uma oportunidade sempre boa poder falar de boas práticas, né? Que é isso que a gente tem que buscar, né? Em tudo, melhorias, né? Então, eu até tinha pedido para você convidar o Bruno, né? Pra gente poder, já que, né, mostrar. Aí eu falei, nossa, vou ter que chamar o Bruno. Que difícil, né? Mora longe. Né? Então, eu tinha solicitado até pra gente poder falar de um trabalho real mesmo que a gente faz. Você já tinha visto um trabalho real, né? Quando a gente estava em Três Pontas, no campo, né? E a gente poder falar também de outros trabalhos, né? Então, acho que isso que traz segurança, né? A gente não falar só conceitos, mas sim como ele está sendo aplicado na prática. Então, você abrir espaço para a gente poder
falar desse trabalho, eu fico muito feliz, mas ajuda bastante Beleza. de disseminar isso. Muito obrigada. Recados, aonde que o pessoal encontra a Graziele para dar, tem Todos os lugares. Todos os lugares, né? A Graziele tá no Instagram, tem a EFG Consultoria. Isso. O pessoal procura lá. O pessoal que não conseguir achar, manda contato pra gente que a gente direciona, que a gente tá com Ou todos. pode passar um WhatsApp. Beleza. Fique à vontade. Beleza. E a gente sempre finaliza, agora para encerrar mesmo, que o Alexandre, né? Tá puxando a orelha daqui a pouco, da gente ali. Mas a gente sempre, a gente fez até utilizou chama termo poético, já que estamos aqui do lado de um amante da poesia, da boa música, que é o café com gratidão. E a gente sempre faz a pergunta, se a Graziele tivesse hoje a oportunidade, Graziele, de tomar um café com alguém que está entre nós ou que já se foi, quem que seria essas pessoas e por quê? Não me preparei. Pegou Agora de você surpresa, me pegou hein? de surpresa, né? Café com gratidão. Nossa, até seria acho que injusto a gente escolher uma pessoa, né? É difícil. Porque a gente é tão grata, eu acho que pessoalmente, profissionalmente, por tantas pessoas que passaram pelo nosso caminho, né? Então, talvez eu tomaria um café com os meus mestres, né? Com os meus professores que sempre foram muito éticos profissionalmente e conduziram para que a gente fizesse trabalhos éticos. Eu não vou citar o nome, não, mas todos que tiveram nessa minha trajetória de entomologia mesmo, sabe? Acho que foram extremamente importantes. Sentaria, tomaria um café e falaria de insetos a noite toda aqui. Legal, legal. Eu falo que é uma maneira bacana de homenagear os professores que realmente deixa aquela marquinha, né? E a gente não esquece dos bons, a gente não esquece jamais, né? Exatamente. E tive do lado de ser professora, né? Então também é muito bom você, até hoje tem contato com alunos, né? E isso é muito bom, né? Saber que alguns devem estar assistindo. Legal. E é muito gratificante também, né? Tá do outro lado, podendo compartilhar conhecimento. E a gente aprende demais. Então acho que tomaria um café com os meus professores. Beleza. Então, Muito obrigado, bom. Bruno. Excelente. Zélio, Deus Obrigada. abençoe. Ó, vamos fazer o episódio 2 aí. Opa, não deu tempo de falar de tudo, né? Não, a gente só aqui ficou ó, Na pauta aí. de 10 ficaram 6. Aí, fazer parte 2. Porque a gente vai linkando as coisas e vai, né? E, enfim, tem muita coisa para falar, tá bom? Gente, para você que nos acompanhou até agora, obrigado de coração por ter nos prestigiado. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar os nossos conteúdos nas redes sociais. Porque no Agro Café Cast você sabe que a prosa é boa, o grão é especial, o impacto é positivo. Até o próximo episódio.